Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje é sobre o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes do trabalho. Daniele, você estava falando no bloco anterior em relação ao número, né, que o Brasil se encontra no ranking mundial de acidentes de trabalho. Ele está em quarto. Queria que você registrasse isso, porque me parece que há uma discrepância em relação a esse ranking, né? Sim, estando em quarto lugar, com mais ou menos 3 mil registros de óbito, né, anual, e ele só perde para os Estados Unidos com 19 mil, mais ou menos, registros de acidente de trabalho. Então nós não somos tão ruins assim? Sim, embora os Estados Unidos registrem muito mais do que nós. No Brasil, a gente tem aquilo que a gente chama de subnotificação, que é um ato de não registrar os acidentes de trabalho muito grande. Mesmo dentre aqueles que são regidos pela CLT, né, que tem carteira registrada. Tá. Então, a gente não consegue mensurar nem aqueles que estão em emprego informal, e também não todos aqueles que têm carteira assinada, porque a subnotificação é muito grande. Então o problema é maior que nós podemos imaginar. Possivelmente a gente estaria em primeiro lugar se a gente tivesse como mensurar exatamente os dados. Né? Ou seja, mais um problema então, né? Por falta de registro, acaba ficando em quarto. Mas se fosse como seguisse a linha dos Estados Unidos, estaríamos com certeza em primeiro, né? A legislação lá é um pouco diferente. Aqui é uma legislação previdenciária. Então, quem está no regime da Previdência é que tem direito ao seguro de acidente. E esses que entram nos dados da Previdência Social. Então, quando a gente fala assim, morreu 3 mil, não morreu muito mais. Muito mais. Só de motoqueiro, que nem a gente falou no outro bloco, morre mais do que isso. Mas não tem carteira assinada, não entra nas estatísticas. Entendi. Em outros países, todos os trabalhadores entram nas estatísticas. Então, aqui uma luta para que a gente coloque todos os trabalhadores nas estatísticas. Um exemplo, uma empregada doméstica, apesar de ela ter o registro em carteira, ela não tem o direito do acidente de trabalho. Né? O profissional liberal também não tem direito ao acidente de trabalho. Quer dizer, você tem um grupo grande de trabalhadores que não estão sobre o regime e não entram nas estatísticas, né? Funcionário público, o policial militar. Então, quando a gente fala assim, morreu 3 mil, trabalhador, o policial militar que morre em serviço não entra nas estatísticas. Então, se a gente for computar todos esses trabalhadores, com certeza o número é muito maior, né? E ultrapassaria todos esses países, com certeza. Pela margem de diferença que tem de um para Então, outro. o Brasil ainda... Para nós ainda é o campeão mundial de acidentes de trabalho. Sim. Tá certo. Estando em quarto lugar, né, ele perde para os Estados Unidos, como eu disse, para a Rússia e para a China. Né? E eu acho que um debate interessante é o seguinte, o BRIC, que é um bloco aí entre Brasil, Rússia, Índia e China, estão cogitando que vai ter uma emergência tão grande quanto o G7, que são os países mais desenvolvidos no mundo. Né? E aí você tem essa contrapartida, como que pode ser emergente e crescer tanto quanto países desenvolvidos com um grau de acidente de trabalho tão grande quanto esse. Né? Isso realmente são dados que preocupam e muito. Vamos lá, vamos continuar com a nossa questão. Eu lhe pergunto, que garantias que o trabalhador de risco deve exigir do empregador? Eu te pergunto isso, Rato, porque temos uma telespectadora de São Paulo, capital, Michele Bastos. Ela teve um esmagamento na mão direita, prejudicando aí totalmente o tendão do punho. Perdeu os movimentos do dedo, a empresa sugeriu para que ela fosse trabalhar com uma tala e pediu para que ela não desse entrada no CAT. Queria subordiná-la, essa é bem verdade. O que fazer nesta situação? Não aceitar essas situações. E a gente tem tentado, quer dizer, por pressão do movimento sindical e dos conselhos de saúde, né, os conselhos municipais, estadual e nacional de saúde, a gente, nas conferências nacionais de saúde, a gente conseguiu implantar, então, o que a gente chama de nexo técnico epidemiológico previdenciário. O que é isso? Então, se a pessoa tem um acidente, e dependendo da empresa que ela trabalha, do tipo de função que ela faz, se ela der entrada na Previdência, mesmo dizendo que não foi um acidente de trabalho, o cruzamento entre a doença, o acidente e a função dela, a Previdência registra como acidente de trabalho. Para a gente tentar evitar que empresas tentam camuflar, falam, vai lá, tal, você vai receber da Previdência, mas não informa que é por acidente de trabalho. Porque a empresa também não quer pagar mais para a Previdência,
né, porque se não tiver acidente ela pagaria menos. Ela não quer dar estabilidade para o trabalhador que sofre o acidente, né? Então tenta camuflar uma situação. Por isso que a gente tem esses números aí de 40% de subnotificação. Aí o trabalhador tem que fazer é não aceitar essas situações da empresa, procurar o seu sindicato, que vai registrar o acidente e vai para a Previdência Social e aí tem os seus direitos garantidos. Acho que está respondida a sua resposta, Michele. Michele Bastos, obrigado pela sua participação. Tomara, desejamos muita sorte para você. E que dizer das ações regressivas? Bem rapidinho, Rato. Ações regressivas, aquilo que a gente estava dizendo, a maior seguradora hoje é a Previdência Social e é o INSS. Certo. Seguro de carro, como é que funciona? Bateu no meu carro, a seguradora vai e cobra, só que ela vai cobrar do outro que bateu no meu carro o conserto, né? Então, a seguradora, que é a Previdência Social, tem que fazer a mesma coisa. Então, essas 3 mil mortes que aconteceram aqui no Brasil, não é a sociedade que tem que pagar por isso. Esse trabalhador que morreu deixou de contribuir, deixou de produzir. É um prejuízo enorme para a sociedade. Quem está pagando isso é a sociedade. O empresário, que se diz empresário, não pode usar a morte de um trabalhador para ganhar dinheiro e jogar o prejuízo, os gastos para a sociedade. Sim. Então, a Previdência Social, depois da Constituição de 88, ela tem por obrigação, é uma obrigação da Previdência Social, entrar com as ações regressivas, que é o quê? Cobrar os gastos que teve com esses acidentes, ou com morte, com doenças, de quem causou o acidente. Então, se ficar provado que é por culpa do empresário, ele teria que pagar, ressarcir a Previdência Social dos gastos que nós tivemos. Rato, para concluir nossa conversa, como reintegrar este ex-trabalhador ao mercado de trabalho? Aqui em Osasco já acontece, algumas empresas acabam contratando. Existe uma legislação de 91 que obriga as empresas a terem cotas de pessoas com deficiência, né? O Ministério do Trabalho que fiscaliza isso, e aqui em Osasco a gente tem uma parceria do movimento sindical com o Ministério do Trabalho e a gente conseguiu fazer com que aqui se cumpram as cotas. Então hoje está beirando, por exemplo, no setor metalúrgico, beirando 98% das cotas estão empregadas. Agora é importante expandir isso para todo o Brasil. No Brasil, menos de 10% de cotas está sendo utilizadas. Então é importante que o Ministério do Trabalho faça isso para incluir essas pessoas que sofreram acidentes. Dados daqui é de que boa parte dos trabalhadores que estão na cota hoje foram produzidos dentro das empresas. Só para concluir, o tempo já se esgotou. A Organização Mundial do Trabalho adotou o dia 28 de abril como o Dia Oficial da Segurança e Saúde nos Locais de Trabalho. Esse dia foi escolhido aqui no Brasil, foi a partir de 2005, né, pela Lei 11.121. Como está sendo e o que esperar do evento do dia 24 de abril? Estou com um cartaz aqui na mão, queria que vocês comentassem rapidamente, já estourou o tempo, o cartaz aqui do dia 24 de abril, que vai ser aí uma homenagem à memória das vítimas de acidentes de trabalho. Rapidinho, Daniela, como está sendo essa organização desse evento? A gente está... Tem um cartaz aí, mostra, mas um pedaço pequenininho, acho que o telespectador não está vendo, mas é um cartaz que foi feito pela... esse pedacinho. Aqui, okay. Esse é um cartaz que está correndo no mundo inteiro. Né? Então a gente meio que fez muito parecido com ele para linkar esses problemas que a gente está falando do mundo, os problemas que acontecem aqui no Brasil de acidente de trabalho, e no dia 24 a gente vai lançar aqui com os metalúrgicos uma campanha pela prevenção de acidentes do trabalho. Então a gente vai fazer uma campanha, vamos fazer um programa para prevenir os acidentes de trabalho aqui na região. Onde vai ser, Rato? Vai ser na sede dos metalúrgicos de Osasco. Bacana. A gente vai apresentar também esse estudo que o GESAT fez sobre o ano de 2008. Sem dúvida. De trabalho. Todos vocês, trabalhadores, vão comparecer e empresários também estão convidados a comparecer nesse grande evento, nesse grande dia, que aí homenageia todos os acidentados, todos aqueles que participaram e estão diretamente ligados ao mundo do trabalho. Obrigado pela presença dos nossos dois convidados, Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e também diretor nacional do Dia Exato. Obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vindo aos nossos estúdios.
Obrigado, sim, que for possível, a gente volta aqui para debater outros assuntos importantes.